Olá alunos, eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é sobre geometria. O nosso assunto de geometria é propriedades do triângulo escaleno. Vamos estudar algumas das suas características, tá certo? Primeira, lados do triângulo. Os lados do triângulo são formados por duas letras maiúsculas. No caso, nós temos x, y, que corresponde ao lado esquerdo, x, z, que corresponde ao lado direito, e YZ, que corresponde à parte de baixo, que corresponde à base, tá certo? Em seguida nós temos, segundo, lados iguais. Como se trata de um triângulo escaleno, não tem nenhum lado igual no triângulo escaleno, né? Terceiro, lados diferentes. Os lados diferentes, no caso, seriam os três, né, que a gente colocou na primeira questão. Lado esquerdo, XY. Lado direito, XZ. E a parte de baixo, YZ. Tá? Quarto, lados laterais. Os lados laterais correspondem ao lado esquerdo e direito do triângulo. No caso, nós temos XY e o lado direito, XZ. Lado base. O que é a base? A base é só essa parte de baixo aqui, reto, horizontalmente. Então, no caso, nós temos YZ. A base, no caso, é só uma. E sexto, ângulos do triângulo. Os ângulos do triângulo correspondem a essas aberturas internas aqui na figura. Só que elas são representadas por letras maiúsculas. Nessa situação, nós temos X, ângulo, ângulo Y e ângulo Z. As letras maiúsculas, cada uma com o símbolo do ângulo. Isso já aprende esse circunflexo. Em seguida, nós temos ângulos da base. Os ângulos da base são apenas esses dois aqui, ó, que correspondem à linha horizontal. Então, Y e Z, com os respectivos símbolos do ângulo. Em seguida, nós temos ângulo oposto à base. O que seria o ângulo oposto à base? Essa daqui é a base, o ângulo oposto é aquele que está superior a ela. No caso, seria ângulo X. O oposto estaria do outro lado. Temos aqui, ó, altura mediana e bissetriz em triângulos isósceles e outros triângulos. Geralmente eles são a mesma, altura mediana e bissetriz. Só que no triângulo escaleno é diferente. A mediana vai ser um valor, a altura um valor, a mediana e a bissetriz é o mesmo valor. Vamos conferir. Altura relativa. A altura relativa corresponde ao valor da base até o seu ponto mais alto. No caso seria da base ao ponto mais alto, seria XH ou HX. Vamos colocar XH. Certo? Mediana. A mediana e a bissetriz, elas dividem o triângulo ao meio. No caso da mediana, do ponto mais alto até a base, e da bissetriz, da base até o ponto mais alto. Então, por isso que elas têm a mesma resposta. Então, no caso, seria XM. No equilátero e no isósceles, a altura mediana e bissetriz é a mesma coisa. Agora aqui no escaleno não. Agora nós temos a bissetriz também é XM, que a mediana e a bissetriz é a mesma coisa. Nós temos triângulos não congruentes, no caso, em relação à mediana. Veja só. Em relação à mediana, então, sempre no final vai ter que ter a letra M. Então, confira comigo. Ó. X, Y, M. Então, essa parte aqui é um triângulo. X, Y, M. Que não é congruente, esse aqui é o símbolo da congruência, quando eu corto o símbolo da não congruência, que não é congruente com X, Z, M. X, Z, M. Observe como M sempre ficou no final nas duas, que estão relacionadas a essa mediana aqui. Então, nós temos dois triângulos que não são congruentes, que não têm a mesma medida. Em seguida, nós temos triângulos congruentes em relação à altura. Então, em relação a essa linha azul. Triângulos congruentes, eles seriam triângulos do mesmo tamanho. No caso, nós temos o primeiro. XMH. XMH. Observe que o H sempre tem que ficar no final. Que é congruente, esse aqui é o símbolo da congruência, com XZH. XZH. Então, observe que esses dois têm o mesmo tamanho. Por isso que eles são considerados congruentes. Tá certo? Muito bem, alunos, vamos passar agora para a nossa atividade. Vejam só. Mudei só algumas letras aqui na questão do triângulo escaleno e agora vamos ver as suas características. Por exemplo, lados do triângulo. Então, são três pares de letras, né?
lado da esquerda, lado da direita, lado de baixo, né? Lados iguais. Se há triângulo escaleno, você já sabe, né? Se achar que tem lados, coloca. Se achar que não tem nenhum, coloca a palavra nenhum. Lados diferentes, né? Os lados diferentes é a mesma resposta da primeira. Primeiro lado da esquerda, segundo lado da direita, terceiro lado de baixo, né? Três pares de letras maiúsculas. Quarta questão, lados laterais, né? Então você tem o primeiro lado e o segundo lado, né? Lado esquerdo e lado da direita. Em seguida, na quinta você tem a base, né? No caso, essas duas letras representam a base. Ângulos do triângulo. Os ângulos do triângulo são essas aberturas internas aqui, ó, que são representadas por letras maiúsculas. Então você tem uma, duas, três letras representando os ângulos do triângulo, né? Com o chapeuzinho simbolizando o ângulo. Certo. Ângulos da base. Então os ângulos da base são dois. A primeira letra e a segunda letra na parte de baixo, para que fique representado. Não esqueça de colocar o símbolo do ângulo. Oitava, ângulo oposto é a base. Se essa daqui é a base, seu ângulo oposto é a letra que está na parte de cima. No caso, representada por esta e com acento de ângulo. Nona, altura relativa do ângulo oposto. A altura relativa do ângulo oposto é representada por aquelas duas letras, aqui nesse caso a linha azul, que começa da parte de baixo até o ponto mais alto. Então essas são as duas letras da altura relativa. Já a mediana e a bissetriz é a mesma resposta, tá certo? Porque tanto a mediana como a bissetriz divide o triângulo ao meio, basicamente deixando ele em dois do mesmo tamanho ou tamanho semelhante. Então nesse caso aqui ele está representado pela linha vermelha, são essas duas letras que representam tanto a resposta da mediana da 10 como da bissetriz da 11. 12. Triângulos não congruentes aí em relação à mediana. Então nós temos o seguinte, você tem aqui o símbolo de não congruência, porque eles não são do mesmo tamanho, não são semelhantes. Então o que vai acontecer? Em relação a essa letra M sempre tem que estar no final. Então você tem o primeiro triângulo. 1, 2, 3 para o primeiro. Para o segundo, 1, 2 e 3, né? Para o outro lado, para esse lado e para o outro lado, os dois triângulos. Triângulos congruentes. Os triângulos congruentes, então você vai usar o símbolo de congruência, que no caso seria esse daqui. Aí você vai, em relação à altura, então em relação, todos vão ter que terminar com a letra H. Então para o primeiro você tem primeira letra, segunda letra, terceira letra. Para o primeiro triângulo, vai ficar do lado esquerdo. E para o lado direito, primeira letra, segunda letra e terceira letra para esse outro lado. Tá certo?